Oi, boa noite. Eu ia gravar esse vídeo hoje às 8 da noite, né? Mas, pra quebrar estereótipo, né? Pra quebrar expectativa, estou gravando agora, né? Será apenas sobre dúvidas mais comuns em redação, né? E com isso, né? Começarei agora falando da estrutura de redação em si. Boa noite, Jackson. Da estrutura da redação em si, quanto à introdução. Então, o apanhado mais geral, né? Muitas pessoas têm ideias do que escrever, mas não sabem como organizar essas ideias, né? Esse é um problema seríssimo, né? Então, como organizar as ideias em si? Começando por colocar, não deixar nenhum parágrafo da redação com uma frase só, né? Porque ficam com muitas ideias empilhadas, sem aprofundamento. A superficialidade das ideias vem mais à tona, né, quando ela aparece. E na introdução, não colocar opinião já na primeira frase. Esse é um dos desvios mais comuns em redação. Colocar opinião na primeira frase da redação. Não se deve fazer isso. Senão o parágrafo fica com sentido de argumentação. Nos parágrafos de argumentação, pode ser colocada a opinião já na primeira frase, né? Não é obrigatório, porque a pessoa pode apresentar alguma referência, né? Algum filme, alguma série, algum livro, por exemplo, né? Mas, de qualquer forma, vai agregar no raciocínio para demonstrar a opinião de forma explícita, né? Então, ter em mente várias interdisciplinaridades possíveis de se encaixar em vários temas, construir parágrafos, como eu já fiz aqui em vídeos, construir parágrafos de forma a não necessariamente pensar em uma frase-tema para escrever a respeito, mas se valer de livros, filmes, séries, música para construir fluxos de ideias, frases, parágrafos em si, para poder, posteriormente, né, poder pensar em que tipos de temas cabem aquelas ideias, né? Boa noite, Amanda. Boa noite, Raquel. Então, né, o, é obrigatório não mostrar opinião já na primeira frase da introdução, escrever pelo menos duas frases na introdução, escrever pelo menos duas frases na conclusão, que é o último parágrafo, e procurar escrever pelo menos três frases no parágrafo, em cada parágrafo de argumentação. Então, né, pensarem, né, nessas situações e isso também é comum, escrever uma frase só em um parágrafo, né? E na argumentação, no caso, a pessoa pode escrever dois ou três parágrafos de argumentação. A maioria sugere, né, que se escreva dois parágrafos de argumentação para ficar quatro parágrafos no total, porque várias vezes é difícil ter ideia para um tema. Imagina ter ideia para escrever a argumentação dependendo do tema. Imagina então se for pensar em um terceiro parágrafo de argumentação. Pode ficar repetitivo, né? Os colégios onde eu estudei se acostumava a escrever três parágrafos de argumentação. Mas depois, trabalhando, né, como monitor em colégio curso, eu me acostumei a escrever apenas dois. O argumento usado é principalmente esse de ficar a ideia repetitiva. Poder ficar a ideia repetitiva, né? E com isso, né, varia de prova a prova, mas a maioria das provas pode se escrever uma conclusão detalhada com proposta de intervenção, né? Então, é muito importante conectar ideias estruturalmente. É importante, é obrigatório conectar ideias diretamente, né? Uma ideia com a outra. E também é obrigatório ter conectivos interligando as partes da redação.
a maioria das provas deve-se usar o máximo de conectivos possíveis entre frases e entre parágrafos. Então, conectivo é um problema também, é uma das dúvidas em si, que diz respeito à coesão, e a coesão ela influencia a argumentação e o tema também por ela por ela dizer respeito à estruturação das frases para uma interligar a outra, né? Então, já ter em mente, né, conectivos, muitas pessoas têm dificuldade de pensar em conectivos possíveis, né, de se usar. Daqui a alguns minutos eu vou falar vários conectivos cabíveis, né, em textos, não só a dissertação argumentativa, né, em outros estilos também. E com isso é importante já olhar para uma frase-tema e identificar uma ou duas palavras que sejam as mais importantes da frase-tema, que são justamente as que mais diferenciam aquela frase-tema de outras frases-temas possíveis, né? De outras frases-temas parecidas em si. Então, é o brainstorming, essa tempestade cerebral. É esse pensar em ideias, que pode ser feito também, esse pensamento, por meio de um termo ou uma ideia interligando a outra, que interliga a outra, que interliga a outra. Então é muito importante se pensar nisso, né? E também a questão de poder, sem necessariamente pensar em uma frase-tema, mas interligando dando continuidade a raciocínios que vão interligando vários aspectos, retomando outros ou o anterior, né? Então pensar, por exemplo, em que eu penso quando vem à minha mente empatia. Aí pode pensar em indiferença, pode pensar apagamento cultural, pode pensar anulação de identidade, pode pensar em cancelamento. Cancelamento é um recorte de situações nas quais a ofensa se torna validada, né? Com isso pode-se pensar o que se pode interligar à ofensa invalidada. E por aí vai, né? Por exemplo, quando se pensa em tema como a questão da seca ou do saneamento básico em si, já interligando ideias, a falta de água, má distribuição de água, represas com promessas de mudanças, condição de vida precária, imigração de habitantes, morte de seres vivos, desigualdade social, e pensando em aspectos assim, né? E o importante é que, né, se filtre, né, os aspectos nos quais se pensou, vários temas, a pessoa tem ideias demais para encaixar, né, e pensa na dificuldade de fazer isso. Boa noite, Juliana. De se fazer isso, né? Então, de ir promovendo associações e pensar que os aspectos que não vão ser usados não vão ser descartados, podem ser usados em outros temas, né? Então, pensar em situações assim. Métodos para introdução. Muitas pessoas, ao opinarem logo na primeira frase da redação, né, da introdução, em vez de fazer isso, a pessoa pode pensar em alguma referência à área do conhecimento que ela possa usar, que se encaixe ao tema. Então a pessoa pode contextualizar com um evento histórico, pode contextualizar com um filme, com uma série, com um livro, com um filósofo, com um sociólogo, com uma música, né, com um psicólogo. E a alusão histórica é a mais usada, mas também pode relacionar a alusão física, da biologia, da geografia, né? E se pode com isso usar um ou mais eventos, e a parte da introdução é a parte da redação em que a pessoa pode mais se estender em fatos, o que não deve ser feito na argumentação, que é um dos desvios mais comuns em redação. Então a pessoa, em vez de se estender no tempo passado, se estender em fatos, de pensar em como em extrair opinião de uma cena de filme, de um comportamento mostrado no enredo, né? Em uma história
narrativa, assim, né? A pessoa pode fazer analogia, pode fazer citação, pode parafrasear alguém de alguma área do conhecimento, pode colocar trecho de música, né? Lembrando que título de filme, livro, série, música, crônica, conto, poemas, o título de qualquer um desses é entre aspas. Assim como citação, que é reproduzir exatamente o que foi escrito ou foi falado, né? A pessoa pode usar flashes de frases nominais ou verbais curtas que introduzam o tema, né, já no início, né, da redação, para associar ao que vai ser discutido no parágrafo e na redação em si, né? Deturpação de informações, pensamento único, visão absoluta. Exemplo de 3 frases. 3 termos poderiam ser separados por ponto ou ponto e vírgula ou vírgula para introduzir algum tema, por exemplo, referente à desinformação ou a notícias falsas em si. Então, na argumentação e desenvolvimento, a maior dificuldade é filtrar ideias. Então, para isso, treinar o máximo de temas possíveis é muito importante e pensar em perguntas. Inclusive, ao pensar em respostas possíveis a estas perguntas, a pessoa se distancia de se estender na abordagem de fatos, já que essas perguntas estimulam a pessoa a pensar no seu próprio ponto de vista, né? Então, com isso vai, né, agregando situações e amarrando, né, possibilidades, né? Então, ocasiões assim, né? Boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite. Boa noite, João. Bem-vindos aí. Quanto à argumentação, se pode pensar, né, para aprofundar os argumentos e opinar mais, de que forma ocorrem os atos, né? Não mostrar exemplos em si, mas como eles se manifestam, em que sentido eles aparecem na ocasião ilustrada, ou de que tipos acontecem tais ocorrências no cotidiano, em relação a que ocorre determinada ação. A pergunta mais usada em redação é por que tal ato ocorre, ou por que várias pessoas não se preocupam em diminuir uma situação negativa socialmente? Por que várias pessoas não se interessam em mudar o seu comportamento para melhor? E o que se gera com tal comportamento, especificado na discussão do parágrafo de argumentação. Então, constrói-se o principal, o método, né, mais usado na argumentação, que é a causa, o porquê e a consequência, o que se gera. Ou então, se for uma situação positiva, a pessoa pode pensar diretamente em qual a importância de tal atitude, né? Qual a importância da atitude tal, né? Preferencialmente se a ação for positiva ou benéfica socialmente. E na conclusão, a pessoa pode detalhar, vai retomar a tese na primeira frase, retomar, né, resumir ou destacar aspectos abordados na redação, no decorrer da redação, e ao mesmo tempo, no Enem, o Enem é a única prova que eu conheço que a pessoa deve detalhar quanto ao que poderia ou deveria ser feito para melhorar situações mostradas nos 2 argumentos. Nas demais provas, não é obrigatório detalhar, o detalhamento é o que seria feito, quem faria, o que seria feito, como seria feito e a finalidade, o objetivo. Que numa prova mais abstrata, por exemplo, de tema mais abstrato, mais intimista, a pessoa pode apenas colocar quem faria e a finalidade. Não, o que seria feito e a finalidade, tá?
Então, desvios mais comuns: introdução com sentido de argumentação, isso prejudica o tipo de texto, já que tem a ver com seguir a função de cada parágrafo. Restrição temática, então é muito importante que a pessoa não amplie muito, não deixe a abordagem muito genérica e, ao mesmo tempo, é muito importante que a pessoa também não se restrinja. Então, se a frase tema relaciona tecnologia com desenvolvimento social, a pessoa tem que falar de desenvolvimento social e da tecnologia em todos os parágrafos da redação. Estender-se em fatos ou ideias de outras pessoas também é um desvio muito comum em redação. Então, extrair mais dos fatos a opinião em si. Tá? E termos cuidado também com as meras constatações de situações. Não é suficiente em redação constatar ou apresentar o que acontece, o que se vê acontecer no cotidiano, mas sim o que se pensa sobre isso que se vê acontecer no cotidiano. Ideias simplistas, ideias muito clichês, ideias em que a pessoa escreve, passa o sentido de que está apenas reproduzindo o que já se ouviu, sem uma análise prévia da situação, do comportamento social, do episódio em si, das ações humanas diárias, e apenas com isso se constata o que acontece sem previamente ter pensado mais a fundo sobre isso. Estender-se em exemplos ou enumerações também pode usar o exemplo como um recorte de situação, que ele por si só ele fortalece a argumentação, mas ele deve servir apenas como um recorte para a universalização da abordagem temática em si, mesmo caso de se pensar em alguma referência interdisciplinar, alguma área do conhecimento. Falta de precisão e de consistência na escrita. A leitura não é o único caminho que favorece tanto não ter ideias simplistas, quanto não se estender em enumerações, quanto não deixar ideias superficiais, e quanto a não ser preciso e inconsistente na escrita. Mas a leitura é o melhor caminho. Leitura, no caso, de mundo em si, quanto à instrução também. Então é importante ler artigos de opinião, analisar temas polêmicos, mesmo que a prova que você pretenda fazer não aborde temas polêmicos assim. Quando se colocar causa e consequência na argumentação, não terminar o parágrafo de argumentação com a causa sem pôr pelo menos uma consequência. A maioria das pessoas tem mais dificuldade em pensar, em escrever causa do que consequência. Parágrafo com apenas uma frase também prejudica o tipo de texto, se for na introdução ou na argumentação, e na argumentação, a colocar parágrafo com uma frase apenas, prejudica também a coerência do texto, a lógica do texto em si, e com isso a adequação ao tema, o quanto se é preciso em se abordar o tema. Não repetir palavras próximas, não repetir palavras em o mesmo parágrafo, nem no final de um parágrafo, na última frase de um parágrafo e na primeira frase do parágrafo seguinte, porque apesar de a palavra estar em parágrafos diferentes, está próximo. Não repetir formas no gerúndio próximas também. Pode escrever forma no gerúndio no máximo com 2 termos, como acaba gerando. Apesar de ser melhor escrever gera, em vez de acaba gerando. Mas se a pessoa já escreveu uma palavra terminada em NDO, configurando o gerúndio, para não escrever no mesmo parágrafo outra forma no gerúndio. Revisar o texto é muito importante, então um dos desvios de redação é justamente não se revisar o texto. Às vezes a pessoa está correndo para ter tempo de fazer as demais questões da prova e não revisa. E acentuação e concordância são os desvios mais comuns quando isso acontece. E mesmo quando isso acontece, de a pessoa não revisar o texto,
são muito comuns, né? Desvios de norma de acentuação, por exemplo, né? Então, se ter cuidado com isso, né? E cuidado quando for colocar vírgula entre sujeito e verbo, porque não se deve separar sujeito de verbo por apenas uma vírgula. Então estudem a fundo isso. Acento grave, vírgula entre sujeito e verbo e vírgula entre verbo e complemento são considerados dos desvios mais graves em redação. O hífen em falta ou posto de modo inadequado. Então também, né, rever regras gramaticais. Rever também, ou ver, né, a nova ortografia, né, como ela funciona, que tipos de situações aparece, né? E colocação pronominal também, né? Relembrar próclise, ênclise. Mesóclise é menos usado, mas poderia, né? Muitos usam no final da redação, né? Na última frase da redação. Concordância nominal e regência nominal, regência verbal e concordância verbal também, né? Então, dicas e encaminhamentos para não ter esses desvios. Analisar a frase tema lendo-a pelo menos 2 vezes. Eu falava, agora eu pensando bem, melhor ler 3 vezes, né, no decorrer da redação, porque são quase 30 linhas, né? A maioria das provas entre 20 e 30. Atentar bastante ao comando da prova que você fizer, né? Então, identificar uma ou mais palavras mais importantes. Treinar diferenciações entre opinião e fato. Eu li na revista super interessante e na revista Scientific American que várias pessoas, né, independentemente de ser em redação ou não, tem muita dificuldade em desdiferenciar fato de opinião. Também por isso eu dei a ideia de ler artigos de opinião de revistas, de jornais, de sites, né? A partir da reflexão, fazer perguntas, né? Essas perguntas que eu falei quanto à argumentação, né? Diretamente. Poder pensar em interdisciplinaridades e mesmo que não for usar aquela interdisciplinaridade em que se pensou, né? Um filme, livro, música, série e tal. Pensar que pode extrair uma opinião dela. Então, pensar nela já é o suficiente para puxar uma opinião, né, que seja condizente, né? Então, né? Boa noite, Yasmin. Boa noite. Pet Cake RJ. Boa noite. Eu, TGZ. Não sei identificar quem é. Boa noite, Jairinho. Gramática e literatura. Então, né, reflexões assim. Refletir sobre o tema de forma aprofundada agrega ajuda para qualquer tema, né, para escrever qualquer tema. Quando perceber que uma ou mais frases está com muitas informações, né, na mesma frase assim, procurar dividi-la em 2 ou 3, justamente para não se estender e não ficar com uma estruturação inadequada na frase. Um exemplo, né, quanto à substituição de gerúndio, para não repetir no parágrafo. Em vez de estabelecendo situações de violência, você pode escrever de maneira a estabelecer situações de violência, de modo a estabelecer, de forma a estabelecer, ou o que estabelece situações de violência. E antes de o que se usa vírgula. Geralmente, né, nesse caso aqui, por exemplo. Fazer exercícios de norma padrão, né, treinar, inclusive em sites tem. Se você fizer curso também, colégio, treinar ao máximo isso. Ler redações como exemplo. Não aparecem apenas do Enem, mas em sites mais confiáveis, né? Não leio em qualquer site também, porque eu já li em vários sites de redações como exemplo que deveriam ser inspiração no máximo e ideias em si, mas a função dos parágrafos não é seguida como deveria, né? Então há desvios como esses que eu falei agora. Ler, né, o Guia Prático da Nova Ortografia se encontra em PDF do Douglas Tufano. Há outros guias, né? Mas há esse que é
da editora, né, da Michaelis, que é o Guia Prático da Nova Ortografia, de Douglas Tufano, pela editora, não, a editora é Melhoramentos. E é encontrado na internet, se colocar no Google, em PDF. E ler livros que contenham vários argumentos de quem escreveu, como Viver em Paz para Morrer em Paz, de Mário Sérgio Cortella, As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, e treinar temas, né, como a aparição da crueldade e da empatia no mundo contemporâneo. Outra frase tema, a importância do debate político na formação escolar. São temas bem favoráveis para se treinar a escrita de várias redações, né? E agora eu vou falar algumas perguntas que já me enviaram, que eu vi na internet e outras, e dar uma resposta a elas. Então, norma culta é o mesmo que norma padrão e que modalidade escrita, e diz respeito às regras gramaticais serem seguidas em si, como concordância, colocação pronominal, regência, acentuação, pontuação, escrita de palavras em si, se é com C cedilha, se é com 2 S's. Né? Aqui se refere... Boa noite, Larissa. Aqui se refere o tema, que significa tipologia textual ou tipo de texto. Tema é o quanto a pessoa abordou ideias ideias abordadas e a forma como se aborda ideias que tenham ligação direta com o tema em si. Então, quanto mais a pessoa argumenta na redação, mais a pessoa está adequada ao tema. Quanto mais a pessoa opina, quanto mais a pessoa não se estende em fatos, mais a pessoa não só eleva a nota, a pontuação da argumentação, como também do tema, já que a pessoa mostra que entende daquele tema, ou finge que entende, né? Inclusive é possível fingir em redação que se entende, né? Deveria ser possível? Acho que não, mas tipo de texto é seguir o gênero e o tipo de texto diretamente, no caso, né? Dissertação, narrativa, narração, é seguir o tipo de texto pedido pela banca. Né? E, ao mesmo tempo, seguir a função de cada parágrafo na redação. A argumentação é o quanto a pessoa, né, opina sobre um tema e quanto a pessoa usa o conhecimento que ela tem para dele extrair o seu ponto de vista, o seu posicionamento. Coesão diz respeito à estrutura da redação, ao uso adequado de conectivos. Conectivos são principalmente conjunções na redação. E a proposta de intervenção, que eu cheguei a falar das 4 partes, né? Que é obrigatória apenas no Enem, mas pode ser colocado na maioria das bancas. Então, identifique, pesquise se na sua banca, né? Se na sua prova é adequado colocar ou não. Provas como a PUC, FUVEST, FGV, UERJ, IME, que são de temas mais subjetivos, procurar não colocar. Né? Então, assim, na proposta de intervenção é preferível colocar na conclusão. Se colocar na argumentação, não necessariamente vai perder ponto, mas a pessoa vai mostrar o que poderia ser feito. Então, com isso, se colocar em algum parágrafo de argumentação, a pessoa pode opinar pouco quanto às situações que ela vê acontecerem, que ela sabe acontecerem no presente, no cotidiano. Então, tem que ter cuidado com isso. Então, na proposta de intervenção deve ter quem vai fazer, que é algum órgão, algum grupo social, família, mídia, ministério, algum ministério em si, alguma secretaria em si, especificar o nome do ministério, o nome da secretaria, o que seria feito, como seria posto em prática, né? Que é a parte mais importante do Enem, de pensar exatamente na praticidade do evento, né? ou da atividade em si, e a finalidade ou objetivo. E pode ter uma quinta parte, até preferível que se coloque, pelo menos uma das atividades que se colocar na proposta de intervenção,
quanto a, é, por exemplo, um exemplo de situação em si, a função do órgão, né? O Ministério da Educação, vírgula, ou entre vírgulas ou entre travessões, um conceito ou uma das funções desse órgão, né? Qual letra eu devo usar? Pode usar a letra de forma, mas procurando, né? Só se a sua letra não for legível assim na cursiva, né? Em si, mas procurar identificar bem qual é maiúscula, né? Quando A for maiúscula, pode escrever um pouco maior do que as outras letras da palavra, né? Para ter uma identificação melhor. O título é obrigatório? O título não é obrigatório em várias provas, mas isso depende da banca. No Enem, vários não colocam, inclusive a maioria que eu dei e dou aula, preferiu não colocar, né? Porque se perde, digamos assim, uma linha, né? E o espaço do Enem, o comprimento do retângulo, ele é menor, né, do que geralmente aparece em outras provas. E já há bancas que é recomendado colocar, apesar de não ser obrigatório, várias vezes aparece no próprio comando da proposta de redação na prova, né? A quantidade de linhas também varia de uma prova a outra, então pode ser 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 20 a 30 linhas, né? Então, olhar para isso. Também tem uma quantidade mínima de linhas, dependendo da banca. Pode ser 7 linhas, se for menos de 7, recebe 0. Se for menos de 17, dependendo da banca, recebe 0. Né? Não pular linha entre o título e a primeira e o parágrafo de introdução, né, em si. Às vezes o título tem um espaço próprio, outras vezes não, a maioria das vezes é no corpo da redação normalmente, já na linha 1, às vezes o título é linha 0, né? Então o título é centralizado e sem pular linha do título para a introdução. A interdisciplinaridade, né? Algum repertório sociocultural, referência a alguma área do conhecimento não é obrigatória em várias bancas, mas há bancas em que é obrigatório. Há bancas que falam em informatividade. Então é essencial que você veja as competências, né, dos critérios da sua prova ou das provas que você for fazer. Apesar de não ser obrigatório colocar referência a alguma área do conhecimento, é importante que se coloque. A interlocução é permitida, não é permitido usar seu para se referir ao corretor, ao leitor, ou você. Você é um pronome de tratamento que é informal e, além disso, configura um diálogo entre quem escreveu e quem lê, o que não deve aparecer numa redação dissertativa argumentativa. Assim como não deve haver referência ao próprio texto. Então, não usarem supracitado, citado, referido. Portanto, vírgula, nos parágrafos anteriores não se usar. Não colocar referência direta ao próprio texto. Números, quando for quantidade em si, quando for porcentagem, quando estiver numerando, né, 1 a cada 4 brasileiros tem acesso à internet. Então, o 1 e o 4 escrever por extenso. Quando o numeral for menor do que 20, procurar escrever por extenso, exceto quando é ano em si, que não precisa, pode escrever mesmo. Se bem que quando é ano costuma ser, né, maior do que 20, de qualquer forma. Então, quando for menor do que 20 de quantidade, de numeração assim de quantidade, procurar escrever por extenso. Já maior que 20 é 21. Pode escrever 21, pode escrever 21 por extenso, ou então na forma de numeral mesmo, né? Quando for século, procurar colocar em algarismos romanos. Rasura. Quando precisar rasurar, colocar apenas uma linha na horizontal na palavra, mais ou menos no meio da palavra, né? Assim, mas na vertical, e escrever ou acima ou ao lado, né? Se for maior, né, a rasura, se for em mais de uma palavra seguida, procurar escrever em cima para não perder esse espaço da linha da escrita
do corpo da redação. Sigla, se utilizar uma sigla que é muito conhecida, como ONU, ABL, Academia Brasileira de Letras, não precisa especificar, mas pode especificar a primeira vez, qualquer sigla, mesmo desconhecidas, pode especificar a primeira vez, e se for colocar mais vezes no texto, pode colocar só a sigla, mesmo quando for desconhecida. Sempre quando a sigla não for tão conhecida, escrever por extenso. Pode até colocar entre parênteses a sigla em si, mas escrever por extenso. Abreviação. Abreviação não é adequado usar em redação, né? Então, TV não. Artigo, arte. Artigo 5º da Constituição. Artigo 5 da Constituição, não colocar arte, ponto. Escrever artigo, sendo que o artigo, quando é de pauta, de documento histórico, da Constituição em si, escrever artigo com A maiúsculo, sem abreviar. Assim como televisão, escrever televisão e não TV, né? Estrangeirismos, procurar escrever entre aspas, exceto esses que já estão mais arraigados na língua, como fake news. Mas fake news há um termo correspondente, equivalente a ele em português, então priorizar usar em português. Muitos usam o termo fake news em redação quando já utilizaram informações falsas ou notícias falsas no parágrafo, e para não repetir a palavra, pode colocar fake news. De qualquer forma, há um site que é VOLP, VOLP, que aparece o vocabulário da língua portuguesa atualizado. Então, quando o termo colocado lá, ele aparece o significado, então pode usar sem aspas na redação. Ah, mas eu vou ficar gravando um monte de termos possíveis de ser usados na redação? Não, pode se valer ou focar os que são mais recorrentes, né? Os que você mesmo já usou, já pensou em usar em redação, ou até já leu em redações em si. Exclamações, reticências e parênteses. Pode usar parênteses na redação. Não deve usar reticências, assim como não se deve usar etc. Pela mesma razão, porque tem uma ideia muito vaga, muito ampla. Lembrando, né, quanto à norma padrão também, nunca usar a palavra algo, porque algo tem um sentido também muito amplo e muito vago. Exclamações, quando for em alguma citação ou até no título para dar uma expressividade, né, pode usar, mas não assim mas não no decorrer do texto sem ser em citação ou em título. Exceto interrogação. Interrogação pode para lançar alguma pergunta, mas essa pergunta ela não pode ser retórica, ou seja, ela deve ser respondida em alguma parte do texto. Não na forma de sim, não, porque não é uma pergunta discursiva, então não deve ser respondida assim diretamente, mas sim na forma de sendo respondida anteriormente ou lançada como reflexão no texto, antes ou depois de a resposta ter aparecido. Exemplos podem ser usados em redação porque fortalecem o sentido da argumentação. Não são obrigatórios de serem usados exemplos de situações cotidianas, mas também tem que tomar cuidado para não se estender no exemplo. Colocar um exemplo de mais de uma frase na introdução não tem problema, porque na introdução deve aparecer mais fato do que opinião. Ou equiparado, os dois. Equiparados, mas na argumentação não se deve se estender em fatos. Então não se deve colocar, né, ideias. Boa noite, Ana Clara. Boa noite, Maria Luísa. Então não se deve colocar assim exemplos em duas frases seguidas, assim como não se deve estender no tempo passado ou colocar fatos em duas ou mais frases da argumentação. Citações não são obrigatórias. Se quiser colocar,
colocar entre aspas, já que reproduz exatamente o que alguém escreveu ou falou, e deve-se identificar quem foi que falou. Em redação também não é adequado, não coloquem ditados populares, justamente por serem populares e com isso serem muito senso comum, muito clichê, muito esperado na escrita da redação. Parágrafos não devem ter tamanho muito discrepante em relação um ao outro. Então, se o maior parágrafo tiver 8 linhas, procurar colocar no mínimo 5 linhas no menor parágrafo. É nessa base de, no máximo, 3 linhas de diferença entre o menor parágrafo e o maior parágrafo, porque em redação também é importante a estética do texto. No Enem há problema em escrever que deve haver conscientização ou é redundante, repetitivo? No Enem, colocar a palavra conscientização na redação, principalmente se for na conclusão, é repetitivo, porque a intenção da proposta de intervenção já é conscientizar em si. Então já soa repetitivo para o que a redação pede, né? Sendo que a proposta de intervenção é o que mais diferencia o Enem de outras bancas, né? Então, né, a proposta de intervenção é uma forma de conscientizar por meio de uma ou mais atividades, que são as que vão ser colocadas, né, para se diminuírem os problemas ou solucionarem os problemas apresentados na argumentação, em cada parágrafo de argumentação. Há problema em não se colocar retomada de tese nem frase de desfecho? Não há problema, mas é preferível que se coloque. Retomada da tese, no caso, é a primeira frase da conclusão, antes de iniciar o que poderia ser feito para diminuir os problemas da argumentação, ou um resumo, o destaque de ideias escritas no texto. E a frase de desfecho também não é obrigatória, mas é uma forma também de melhor interligar a alguma ideia já abordada no texto. Então, se o texto abordou sobre um filme, por exemplo, pode retomar. Se for uma cena de filme, ou de livro, ou de série, que tenha que seja um comportamento negativo socialmente, então pode escrever na frase de desfecho, por exemplo, então, vírgula, situações como a do filme tal, entre aspas, seriam diminuídas ou minimizadas na sociedade. Se for comportamento positivo destacado na referência, pode ser colocado dessa maneira, vírgula, situações, ocasiões, acontecimentos, eventos como o do filme, da série, o do livro, tal, aumentariam no meio coletivo, na modernidade. Se a frase tema abordar diretamente o Brasil ou sociedade brasileira, então é necessário que vocês apresentem falando do Brasil diretamente na introdução e na conclusão. Obrigatoriamente na introdução e na conclusão. Não precisa na argumentação, mas pode colocar também Brasil ou brasileira diretamente. Mas é obrigatório na introdução e na conclusão, se a frase tema especificar Brasil ou brasileira. E, se não especificar, usar no máximo em um parágrafo como exemplo apenas. Né? No máximo, se for usar diretamente sobre o Brasil. Outras duas frases temas para ajudar vocês nos estudos. Responsabilidade quanto a se considerar a relevância da ciência para o desenvolvimento social. Esse é o tema que eu já vi mais vezes sendo cobrado em provas de vestibular e de concurso, mas de formas diferentes, né, na abordagem. Pode se relacionar ao negacionismo, por exemplo, diretamente, questão da vacinação, né? Então, mas essa questão da ciência aparece muito em provas. E outro tema é o saneamento básico como direito fundamental para o desenvolvimento da cidadania. Então, escrever tópicos, esquemas com aspectos do que você pensar para ser abordado
em temas é muito importante. Né? Então, por exemplo, o saneamento básico como direito fundamental para o desenvolvimento da cidadania, então, em todos os parágrafos deve ser falado diretamente do saneamento básico e da cidadania. Se deixar de falar sobre um desses termos, uma dessas duas ideias em algum parágrafo, vai perder ponto de tema. Então pode-se pensar, por exemplo, no filme Saneamento Básico filme, Lixo Extraordinário, que é um documentário, Estamira, que é outro documentário, Tempestade, Planeta em Fúria, que é um filme, filme O Dia Depois de Amanhã, a série Aruanas, né? Próprio artigo 225 da Constituição Federal de 1988 assinala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Lembrando que Constituição é com C maiúsculo, quando é no sentido de documento histórico. Se for escrever Constituição Federal, o F de federal também é maiúsculo. O A de artigo 225 é maiúsculo. E pode especificar, é até preferível especificar que é a Constituição de 1988. Ou pode se escrever Constituição Cidadã, com um C de cidadã também em maiúsculo. Há uma frase do filósofo político, cientista, ensaísta e inglês Francis Bacon, que é a seguinte: só se pode vencer a natureza obedecendo-lhe. Há uma frase do escritor, romancista, poeta e dramaturgo francês Victor Hugo: é triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve. Victor Hugo, lembrando, é o escritor, né, que escreveu Os Miseráveis, que se transformou em pelo menos 3 versões de filme. Foi adaptado para essas 3 versões, pelo menos. Direito ao saneamento básico adequado, surgimento de doenças, serviço precário, descaso do poder público, urbanização desordenada, injeção de capital vista por muitas autoridades como gasto e não como investimento, não haver retorno financeiro, como quanto ao turismo, cobiça a nortear o desejo de arrecadação acelerada de dinheiro, próprio imediatismo moderno, a própria questão de se buscar a projeção social, o reconhecimento social acima do bem-estar coletivo e próprio, a mentalidade retrógrada em si, especificar o retrógrada quanto à consolidação de discursos predatórios em relação ao meio ambiente, por exemplo, suficiente senso crítico na coletividade, a passividade, o comodismo. Há empresas que propagandeiam que apoiam movimentos em prol do meio ambiente, porém poluem em grande intensidade. Então pode-se falar, por meio desse exemplo de situação, aí extrair do exemplo do fato a opinião, o argumento. A hipocrisia em si, né? A presença da hipocrisia, sobretudo, ao se fingir preocupação com a natureza. Né? Então, né, muito importante também atentar a citações, como eu falei dos artigos de opinião, citações também são muito importantes. O próprio Zygmunt Bauman, né, o filósofo, é muito falado sobre ele, mas muito falado sobre modernidade líquida. Então sugiro que se leia também, que vocês leiam trechos de outros livros dele, o livro sobre a cegueira social, cegueira moral, livros que ele escreveu, como Estranhos à Nossa Porta, que fala da xenofobia, dentre vários outros assuntos. Então, para ajudar a não ter desvios em redação, ou maiores desvios em redação, quanto a argumentar, quanto a opinar, quanto a colocar, né, o que se pensa na redação, ler citações também é muito importante. Uma dessas citações, do Zygmunt Bauman, inclusive, o mal não está restrito às guerras ou às circunstâncias nas quais atuamos sob condições de coerção extrema. Hoje ele se revela com frequência na insensibilidade diária diante do sofrimento do outro, na incapacidade ou recusa de compreendê-lo e no desejo de controlar a privacidade alheia. Há um trecho também que eu acho muito importante de se ler e de se analisar a fundo
do Zygmunt Bauman também, no livro Estranhos à Nossa Porta. Refugiados da bestialidade das guerras, dos despotismos e da brutalidade de uma existência vazia e sem perspectivas, têm batido à porta de outras pessoas desde o início dos tempos modernos. Para quem está por trás dessas portas, eles sempre foram, como são agora, estranhos. Olha quantos argumentos ele utiliza aqui, inclusive várias causas e consequências. Estranhos tendem a causar ansiedade por serem diferentes e assim assustadoramente imprevisíveis, ao contrário das pessoas com as quais interagimos todos os dias e das quais acreditamos saber o que esperar. Pelo que conhecemos, o influxo maciço de estranhos pode ser o responsável pela destruição das coisas que apreciávamos, e sua intenção é desfigurar ou abolir nosso modo de vida confortavelmente convencional. Essas pessoas com as quais estamos acostumados a coexistir em nossos bairros, nas ruas das cidades ou nos locais de trabalho, nós as dividimos em geral entre amigas ou inimigas, bem-vindas ou apenas toleradas. Porém, qualquer que seja a categoria em que as situemos, sabemos muito bem como nos comportar em relação a elas e como conduzir nossas interações. Sobre os estranhos, porém, sabemos muito pouco para sermos capazes de interpretar seus artifícios e compor nossas respostas adequadas. Adivinhar quais possam ser suas intenções e o que farão em seguida. E a ignorância quanto a como proceder, como enfrentar uma situação que não produzimos nem controlamos, é uma importante causa de ansiedade e de medo. Como podem ver, várias ideias cabíveis em inúmeros temas de redação. E, para mim, né, até perguntaram aqui agora, quem perguntou? Deixa eu ver aqui. Raquel perguntou quais... O quê? Quais tipos de livros eu indico para ajudar em redação? Livros com artigos. Luiz Fernando Veríssimo tem um livro que é O Mundo é Bárbaro. O Mundo é Bárbaro. Viver em Paz para Morrer em Paz, que eu falei agora há pouco. Não Nascemos Prontos, que é do Mário Sérgio Cortella também. Livros do Leandro Carnal. Um livro que ele fala da solidão, por exemplo. Livros de diálogos, como o livro sobre violência do Leandro Carnal, Dialogando com a Monja Coen, também é bastante produtivo. E aquele Às vezes Abertos da América Latina, ele, além de conter vários eventos históricos, ou seja, fatos, o autor opina bastante, ele argumenta bastante. Então isso também é muito importante, né? E certos livros, né, como de psicologia ou relacionadas a um livro do Gustave Le Bon, que se chama Psicologia das Multidões, também ajuda bastante. O Mal-Estar na Civilização, do filósofo, do psiquiatra, né, Sigmund Freud, né? Analisar temas que contenham uma ou mais palavras que dialoguem com o máximo de temas possíveis, como a cegueira proposital na vida humana como intensificadora de agressividades entre habitantes. Também é excelente pensar em temas assim. Livros como Ensaios sobre a Cegueira, de Saramago. Ler, ou pelo menos pesquisar, sobre livros que já apareceram em provas. Mesmo que você não for fazer a UERJ, se inteirar dos livros que a UERJ está cobrando esse ano e diz que ela já cobrou. Assim como outras provas cobram livros como o ITA, FUVEST. Todo livro pedido para leitura em provas, eles agregam quanto às outras provas também, né? Então, se inteirar nisso, independentemente de se você for fazer a prova ou não, é muito importante, né? Então,
a essas ocasiões, né, a essas situações importantíssimas. Boa noite, Sofia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que foi aqui. Isabelle, boa noite. Isabelle e Isabela, né? Boa noite, Isabelle. Boa noite, Isabela. Isabelle perguntou aqui. Ah, exemplos de conectivos. Disse que tem dificuldade quanto a usar conectivos. É mais na quantidade ou no uso em si, Isabelle? Ou na escolha deles, né, que eu digo. Não, eu vou falar já. Para terminar, acho que eu vou falar dos conectivos, realmente, né? Sim. Outros desvios, né, muito comuns. Cuidado, após o título de uma redação, não ponha ponto final, porque título não é frase, né? No máximo, pode-se colocar um ponto de exclamação ou de interrogação no título, mas não ponto. Ao terminar o texto, não escreva nada, como assinatura, riscos nem desenhos de qualquer natureza. Prefira, o que eu havia falado, né? Inclusive perguntaram aqui, a Larissa. Eu estou vendo aqui aos poucos as perguntas. Peraí, eu vou responder, não vou deixar ninguém para trás, não. Perguntaram sobre estrangeirismos e palavra repetida. A palavra repetida, né, Isabela, decai na coesão, né? Priscila, boa noite, Priscila. Priscila já tinha entrado agora que eu vi. Priscila, não se deve utilizar palavras na primeira pessoa do singular. Pode usar o nós, primeira pessoa do plural, mas sem exagero também. Muitos usam na introdução e ou na conclusão. Inclusive, não se deve usar e ou em redação. E barra ou. Essa barrinha não se deve usar em redação, né? A Isabela perguntou. A Isabelle disse que a coesão é mais em conhecer mesmo mais conectivos cabíveis em redação. Tá bom. Vou falar já agora, já aqui. Larissa. Larissa perguntou por que mesmo não se pode usar ditados populares, ditos populares em redação. Justamente porque são populares, então não é adequado usar porque passa um sentido de que o corretor pensa assim, de tantas citações a tantas áreas do conhecimento, falas de filmes, falas de livro, de série, que poderiam ser usadas, a pessoa vai usar logo um ditado que é tão clichê na sociedade, que é muito usado no cotidiano e, sobretudo, é muito usado na oralidade. E o que é da oralidade, por se afastar da formalidade, se distancia da norma padrão, né? O Enem chama de norma culta, né? Na UERJ, pode-se usar a primeira pessoa do singular, o eu, né? Mas vários que eu conheço não usam, porque falta de segurança, né? Porque em outras provas não se deve usar. A UERJ é a única que eu conheço que pode usar. Cuidado para não repetir palavras próximas, utilizar sinônimos ou palavras que representem, né, um contexto mais amplo ou mais específico para substituir a palavra já usada no parágrafo, né? Então, pode-se repetir palavra num texto. Pessoa escrevendo 4 parágrafos na redação, ela pode repetir a palavra, um mesmo termo, uma mesma palavra ou expressão até 4 vezes, né? No máximo 4 vezes. Não analise temas polêmicos sob apenas um dos lados da questão, porque pode soar tendencioso, apelativo e certamente a abordagem argumentativa será limitada. Reservar alguns minutos para revisar a redação. Não se prive de reler, de avaliar, de reavaliar a nova ortografia, principalmente a colocação do hífen e dos acentos. Cuidado com a concordância, tanto a nominal quanto a verbal. Atentar à regência, tanto a nominal quanto a verbal.
Títulos de livros, de filmes, de séries, de programas televisivos, de crônicas, de contos e de poemas devem sempre aparecer entre aspas. Não abrevie em redação, é como eu já havia falado, né? Plural de siglas, como ONG, não recebe apóstrofo. Então, ONGs no plural é ONG maiúsculo e o S minúsculo sem apóstrofo. Verbos como influenciar, acarretar, corroborar, focar, não pedem preposição, então cuidado com isso. Palavra órgão. Órgão, além do acento agudo, né, recebe um tio também, né? Várias pessoas não colocam acento agudo, colocam apenas o tio. Acho que acham que a palavra já vai ficar com muito acento. Bênção tem acento. Tem o bênção. Tem o circunflexo, sinal circunflexo, tem o tio, né? É pouco usado em redação, né? Alguma outra aí que eu vi em redação por esses dias, corrigindo, redação que eu esqueci qual era. Acho que é circunflexo e agudo. Circunflexo e tio. Mas cuidado com essas palavras que possuem mais de um acento. E cuidado com a escrita de palavras como reivindicar, ascensão, cidadãos, estereótipo, conscientizar, obsessão, abdicar, opinião, contemporaneidade, a priori, não recebe acento agudo, não recebe acento grave, muitos colocam o acento grave no A priori é separado, né? Bem, a partir, contudo, só quando é o inverso do com nada que é separado, né? Com tudo isso que acontece, mas quando contudo tem ideia de oposição, ou seja, de porém, mas sem ir, no entanto, entretanto, contudo, todavia, tudo dá ideia de oposição, então contudo é junto, nesse sentido. Com N, né? Que é, né? Antes de ter, né? Se usa N. A partir é verbo. A partir é separado e não tem acento grave, justamente porque antes de verbo não se usa acento grave. Ideia não tem acento, nem europeia, nem heróica. Por outro lado, herói tem acento. Autoestima é junto, autossuficiente também é junto com 2 S. Senão fica autossuficiente. Vulnerável tem 2 L's, né? Tem um L depois do U também. E outras palavras, muito cuidado com suscetível, discernir, inserido, bem-estar recebe hífen, matéria-prima também, maus tratos também. Já mão de obra não recebe, porque, exceto quando o substantivo composto tiver o substantivo composto separado com o D no meio, ele só recebe hífen quando é nome de espécie de planta, espécie de animal. Do contrário, como mão de obra não recebe hífen, recebia, mas perdeu. Constituição brasileira, o C é maiúsculo, mas o B de brasileira é minúsculo. Constituição federal, o C e o F são maiúsculos. Constituição cidadã, o C de Constituição e o C de cidadã são maiúsculos. Repercussão, cuidado com repercussão, tem 2 S, não é recursão. Cursão é um curso grande. Repercussão. O que tange a miséria não recebe acento grave, mas no que tange a corrupção recebe acento grave. Analisar é com S. Entretenimento e não entreterimento. O verbo implicar também não pede preposição, então implica a manutenção e não na manutenção. Maquinário estatal. Estatal é com inicial minúscula. Se você for escrever poder público como sinônimo de governo, escreva poder público, o P de poder e o P de público maiúsculos. Estatal, por outro lado, é minúscula. Essencial não tem acento. Cuidado com palavras que atraem o pronome oblíquo, em que a próclise é obrigatória. Próclise é quando o pronome oblíquo é posto antes do verbo. Então, o que se observa é o certo, e não o que observa-se, porque o que atrai o se. O certo é não se analisa e não analisa-se, porque palavra com sentido negativo, advérbios também atraem o pronome oblíquo, então não atrai o se. Quando se avalia e não quando avalia-se.
porque o quando é uma conjunção subordinativa, no caso adverbial, de tempo. Então atrai o pronome oblíquo. Então o certo é quando se avalia e não quando avalia-se. Cuidado com a acentuação no verbo tem. Muitos indivíduos não têm empatia. Esse tem recebe o sinal circunflexo. Por quê? Porque está no plural. O tem no singular não recebe circunflexo. Então, o indivíduo que não tem empatia, o tem não tem acento. Já em muitos indivíduos não tem empatia, recebe acento. Se a palavra terminar em tem ou em, mas tiver mais de uma sílaba, ela recebe acento agudo quando está no singular e circunflexo quando está no plural. Então, contém, advém, recebe agudo no singular e o circunflexo no plural. A fim de aprimorar, o a fim com ideia de finalidade, de objetivo, é separado. A fim de a, separa fim, separa de. Sob essa ótica, sob, com B mudo, e ótica, não é óptica. A óptica é a área da física. No sentido que aparece geralmente em redação, como sob essa ótica, é sem P. É ótica, não óptica. Todo nome de órgão, de ministério, de secretaria, se colocar com inicial maiúscula. Ministério da Educação, o M de Ministério e o E de Educação são maiúsculos. Ministério da Cidadania, o M de Ministério e o C de Cidadania é maiúsculo. Secretaria de Transportes, o S é maiúsculo e o T é maiúsculo também. Poderes, os três poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, maiúsculo também. Poder executivo, o E de executivo também é maiúsculo. Né? Quanto ao tema e tipo de texto, se a frase tema não abordar diretamente algum desses termos que eu for falar, não é para falar deles diretamente nos dois argumentos. Então, mídia, governo, educação, tecnologia, lixo, meio ambiente, economia, lucro. Esses são apenas alguns dos exemplos de palavras para não tratar nos dois argumentos, a não ser que a frase tema apresente diretamente sobre. Se na frase tema surgirem termos como causas, razões, motivos, procure escrever em cada parágrafo de argumentação pelo menos duas causas. Se na frase tema surgirem termos como consequências, efeitos ou impactos, procure escrever em cada parágrafo de argumentação pelo menos duas consequências. A adequação ao tema ela depende da competência 3, que é a argumentação. No caso, a competência 3, olhando para o Enem. Né? Tipo de texto diz respeito ao segmento da função de cada parágrafo no conjunto textual. Isso eu havia falado. Né? Se a pessoa puser a sua opinião mais de uma frase da introdução, provavelmente perderá ponto nessa parte. Boa noite, Maria. Saudade de você, Maria. E para terminar, aqui, algumas palavras que são adequadas de aprofundar na argumentação, se usá-las. Imposição, padronização, mostrar como isso ocorre. E aprofundar quando aparecerem as seguintes palavras: bom, ruim. É adequado até que nem coloque bom ou ruim, porque é muito vago, assim como certo e errado. Valores, especificar pelo menos um. Geniais. Geniais em que sentido? É igual inteligência. Inteligência em que sentido? Benefícios, prejuízos, problemas, substantivos no plural, como esses que eu falei agora. Quando puser substantivo no plural, procura exemplificar pelo menos um no contexto. Fracasso, sucesso, mostrar o que para você é o sucesso, o que para você é o fracasso. Ou é o que é considerado sucesso, o que é considerado fracasso. Medíocre, procurar não usar essa palavra, porque é muito subjetiva. Complexo em que sentido? Simples em que sentido? Fácil em que sentido? Difícil em que sentido? Melhores, como melhores? Piores de como? Interesses, outro substantivo no plural, especificar pelo menos um tipo. Liberdade, evoluir. Estereótipos, rótulos, estigmas, especificar. Ou mostrar, assim como preconceito e discriminação, mostrar o que estimula essa situação.
O que faz várias pessoas estereotiparem outras, rotularem outras? Por que várias pessoas não se preocupam em diminuir o preconceito nem a discriminação? Quanto à coesão em si, não repetir palavras como eu havia falado em um mesmo parágrafo, nem em uma mesma frase, não repetir o termo que em uma mesma frase. Procurar não repetir conjunção na redação, porque várias conjunções estabelecem vários sinônimos possíveis de serem usados. Por exemplo, de consequência, vários sinônimos. Eu vou falar aqui, Larissa e Isabela, diretamente quanto à coesão, né? Quem falou aqui foi a Raquel também. Raquel... vamos ver na quinta, hein, Raquel? Outra aulinha particular. Não repetir conjunção, então, no decorrer do texto. Se já usou além disso, procurar usar ademais. Explorar, né? Conjunções. Não repetir gerúndio em um mesmo parágrafo, nem em frases consecutivas, localizadas em parágrafos seguidos. Aquilo que eu falei no final de um parágrafo e no início do seguinte, né? Procurar não usar. Não escrever frase com aspectos em excesso. Em vez de vírgula, muitas vezes caberia um ponto para a frase não ficar com muitos aspectos, né? Então pode dividi-la em 2 ou 3. Lembre-se de utilizar o máximo de conectivos possíveis entre frases e entre parágrafos, sendo que no Enem, na maioria das bancas, não é exagero pôr conectivo no começo de todos os períodos e de todos os parágrafos da redação. E, para fecharmos por hoje, muito obrigado novamente a quem compareceu, muito obrigado a quem esteve aqui. Coesão, né? Coesão em si. Deixa eu ver aqui. Vou anotar. Assim. Algumas perguntas que vocês enviaram, né, que nem estava aqui nas dúvidas. Eu disse que ia ser só de dúvidas hoje, né? Me segurei para não apresentar nenhum parágrafo como exemplo, nem nada do tipo. Quem tiver mais alguma pergunta também pode enviar, como alguns me enviam por mensagem privada, certo? Raquel e Larissa perguntaram quanto a dúvidas em relação ao primeiro exame de qualificação da UERJ, né, que vai ser sobre o livro As Mentiras que os Homens Contam, de Luiz Fernando Veríssimo. No início de maio, dia 4 ou 5, um sábado, acho que é 4. Eu vou publicar aqui. Eu vou fazer gravar um vídeo, né, sobre diretamente esse livro, assim como dos outros livros da UERJ, né? Perguntaram... Cadê o João Pedro aqui? Boa noite, João Pedro. Não sei se eu já tinha falado boa noite. Desculpa se eu não falei. Perguntou quanto a provas militares, né? Eu estou para gravar um vídeo sobre, né, provas militares. Eu vou ver sobre isso. Provas militares. Então, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aí que a Raquel colocou aqui que redação da UERJ é muito difícil. Olha, eu também acho. Redação em geral eu acho difícil para escrever e para corrigir. Mas pela prática, né, difícil no sentido de, principalmente para mim, né, ter que atentar para muitos aspectos ao mesmo tempo. Isso eu acho bem complicado. Por isso que eu falei em revisar, né, o texto depois de escrever. Passam despercebidas muitas... acento mesmo. Às vezes a pessoa sabe que tem acento, mas na palavra, mas passa despercebido, né? Então, coesão
Exemplos para utilizar no início da introdução. Pode-se assinalar que, é importante observar que, é mister sinalizar que. Mister não tem acento, tá? A área de direito adora usar essa palavra. Mister no sentido de importante, necessário, preciso, né? Mister sinalizar que, nesse contexto, vírgula. Promovendo variações, colocando palavras sinônimas, né? E eu vou falar o sentido e alguns exemplos, né? Sentido de conectivos de causa ou de explicação. Isso ocorre porque tal fator se deve a, ou para porque, seus sinônimos, né? Porque junto, né? É porque junto é de resposta. Olhem sobre esses porquês também, que é muito importante. Já que, visto que, uma vez que, pois, são sinônimos de porquê, né? Porquanto é menos usado, aparece mais em questões de provas, de concurso que eu vejo mais, quanto a causa e quanto a causa e explicação. De consequência, alguns conectivos de consequência são assim, vírgula, com isso, vírgula, dessa forma, vírgula, desse modo, vírgula, dessa maneira, vírgula, por conseguinte, vírgula, como consequência, vírgula, destarte, vírgula, dessarte também né? No lugar do primeiro T, colocar um S, também existe, eu achava que não existia. Tem pessoas aí no vídeo, na live aí, que sabem que eu já confundi isso. Já confundi achando que dessarte não existia. Mas existe, é sinônimo de destarte e é a consequência. De oposição, mais sem i, né? Mais sem i é o único conectivo de oposição que não se deve usar em início de frase, né? Porém pode usar no início ou no meio, no entanto, também, todavia, contudo, entretanto, não obstante. Obstante é muito usado em início de frase. O mais é o único que não se deve usar em início de frase. O e também, de adição, também não se deve usar em início de frase. E o pois, de conclusão, quando aparece entre vírgulas, né? No caso, pois, não deve ser usado no início de frase. Quando aparece, geralmente é com ideia de explicação de causa. Mas o pois não deve ser usado no início de frase em nenhuma situação. Exemplos de conectivos de concessão: embora, apesar de, mesmo que, ainda que, conquanto. Isso confunde muito, né? Porque o porquanto, pode pensar no porquê. De causa e de explicação. Já o conquanto é de concessão, exceção, né? De adição, além disso, vírgula, demais vírgula, outro sim, vírgula, o próprio e, né? Que não se deve usar no início de frase. Intrafrasal, igual mais, né? Só se deve usar no meio de frase, né? No decorrer da frase, não no início. De conformidade, conforme, como, segundo, consoante, de acordo com, segundo, de acordo com, são muito usados, conforme, para fazer uma citação, né? Segundo o escritor norte-americano, e colocar o nome, né? Lembrando que título de filme, voltando à frase, lembrando que título de livro, quando for fazer referência a poema, crônica, conto, livro, deve ser posto o nome do autor. Eu vou falar disso quando eu falar da UERJ também, mas mesmo quando uma banca como a UERJ pede um livro para ser lido para redação, deve ser colocado o nome de quem escreveu. Então, este ano foi pedido o livro Conto da Aya, que é da Margaret Atwood. Então, se deve colocar no livro o Conto da Aya entre aspas, que é o título. No livro Conto da Aya, vírgula, de Margaret Atwood, vírgula, e continuar escrevendo. Aparece, blá, blá, blá. Então, mesmo quando o livro for pedido pela banca, colocar o nome de quem escreveu. De conclusão, portanto, então, vírgula, então, vírgula, logo, vírgula. Podemos usar também de consequência, né, na conclusão, assim, vírgula, dessa forma, vírgula, desse modo, vírgula. Outros conectivos, estes são muito usados no início da introdução,
Não, no início do primeiro argumento. Nesse âmbito, vírgula, nesse sentido, vírgula, sob tal perspectiva, vírgula. Em vista disso, vírgula, né? Então, estão aí, né, possibilidades. E duas frases temas para auxiliar, né? Quem perguntou aqui lá? Cadê? Raquel. Raquel perguntou sobre... Não, Larissa. Larissa perguntou sobre... sim, Larissa. A maioria dos conectivos é para ser usado preferencialmente em início de frase. E a maioria deles é seguido de vírgula, mas não todos, né? Então, duas frases temas. Diminuição na quantidade de pinguins como alerta à extinção de espécies e à degradação do meio ambiente no planeta. E a necessidade urgente de haver melhorias na situação do saneamento básico na sociedade brasileira. Boa noite, Bruna. Se você já estava aí, desculpa aí. Anotei todo mundo aqui, né? Eu gosto de anotar os nomezinhos de quem compareceu aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação, né? Foi dinâmico. Muito obrigado pela companhia, pelas dúvidas, né? E às vezes eu tô gravando um vídeo e esqueço de beber água. Para vocês, 1000 no Enem e em qualquer outra prova que vocês façam no vestibular ou concurso. Muito obrigado a todas as pessoas, né? E boa noite, Bianca, né, também. Bianca entrou junto com a Raquel, cada uma no celular, né? Estão na mesma casa, né? Tenho privilégio de dar aula para vocês, né, particular. Muito obrigado aí, o privilégio do encontro com vocês, de aulas particulares com vocês que eu já tenha dado. Dúvidas pelo WhatsApp, pelo Instagram, podem enviar à vontade. E abração. Sim, João, o vídeo vai ficar gravado. Todos os que eu gravo, todos os que eu faço aqui, eles ficam gravados. Só se der alguma pane, né? Isola. Abraços, tá? E até breve, hein? Beijão. Muito obrigado. De novo.